Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista, aqui no quadro Investidor em Ação. Ao meu lado, Gilvan Bueno, especialista em finanças e investimentos, que vai conversar aqui com a gente sobre um tema bem recorrente, mas que às vezes ficam algumas lacunas aí a serem preenchidas. Previdência privada. Gilvan, seja bem-vindo. E eu queria que você já começasse explicando de uma forma bem clara e objetiva o que é a previdência privada e qual a diferença das outras previdências. Excelente, primeiramente agradecer a oportunidade. Esse é mais um episódio que está sendo construído pelas dúvidas dos nossos assinantes. Eles têm a oportunidade de nos procurar via YouTube, nosso e-mail, enfim, até o LinkedIn. E aí essa dúvida ela é muito recorrente. E para explicar ela, eu preciso voltar um passo atrás, que é a questão do ciclo de vida financeira. Imaginando que nós temos uma vida útil dos 20 aos 65 anos, você vai fazer uma série de investimentos pessoais, o seu salário irá subir e aos 65 anos, consequentemente, ele irá cair porque você irá se aposentar. Existe um teto na Previdência Social, que é algo em torno de R$ 5.500 ou R$ 5.000, que toda pessoa que contribui, que tem a carteira assinada, irá receber. Então, pensando que você tem um custo de vida de R$ 7.000, mais ou menos, você se aposentando aos R$ 5.000... Não fecha a conta. Não fecha a conta. Consequentemente, acredito que não são todos que têm essa linha de aposentadoria. A grande maioria talvez esteja ali em um salário mínimo. Essa discussão é super importante pelo tema hoje de reforma da Previdência. Então, imaginando que você ganha apenas um salário mínimo não paga a conta de uma pessoa aos 65 anos. Então, ela precisa fazer uma previdência privada, ou seja, ela precisa, de maneira por ela própria, imaginar o seguinte: quanto eu vou precisar ter ao me aposentar? Como é que eu consigo contribuir para a minha previdência privada? Então ela faz lá uma previdência privada para gerir seu patrimônio e ter ali um complemento de receita para o momento que ela parar de trabalhar. Um estudo muito recorrente nas minhas falas é a questão do seguinte: qual a expectativa de vida atualmente? Homens 73 anos, mulheres aos 80 anos, e a grande verdade é que todo mundo hoje vive em média 90 anos, né? Isso é uma expectativa dos estudos da própria Previdência Social. Então, se você se aposentar aos 65 anos, existe um espaço até os 90 que você precisa ter recursos, porque você não vai ser mais um trabalhador ativo, você vai se aposentar para sobreviver. Então, a previdência privada ela é a construção dessa ideia. Esse dinheiro depositado ou investido na previdência privada, ele rende quanto, aproximadamente? Essa pergunta é boa. O que acontece aqui? O que é uma previdência privada? Ela é um fundo de investimento tradicional que nós presenciamos nos bancos. A diferença é que ela tem uma natureza de longo prazo, porque você inicia nela e determina uma data que você vai se aposentar. Mas quando eu falo que ela é igual a um fundo de investimento, porque ela compra ativos. Então todo o conhecimento que nós tivemos em renda variável, em renda fixa, ela é o seguinte: eu tenho um fundo, eu contrato uma pessoa, é um gestor de investimentos que esteve aqui conosco, muito similar daquela empresa que nos visitou, foi o Bernardo. Esse gestor, ele escolhe os ativos e põe dentro do fundo. Então tem gestores com uma estratégia mais conservadora, que compra basicamente títulos públicos, tem gestores que fazem estratégias mais sofisticadas, como multimercado, dólar, ações, sempre com o menor risco comparado aos produtos tradicionais dos bancos. Então quando eu pego lá um fundo que não é previdência, ele tem a possibilidade de correr mais riscos. Mas quando eu estou numa previdência privada, ele corre menos riscos. E aí a grande questão é saber o benchmark do mercado. Hoje o benchmark do mercado, vamos colocar como taxa Selic, é 6,5%, se for a taxa privada é 6,40%, mas em linhas gerais é 6,5%. Então o fundo ele tem que performar pelo menos 6,5%. E aí vem aquela linha que nós falamos no nosso episódio 25 anos do Plano Real, que é a taxa real, ou seja, o meu ganho bruto menos a inflação. Porque a grande verdade é que você precisa manter o seu poder de compra. Então um fundo de previdência ele tem que bater no mínimo 6,5%, que é a taxa básica do mercado, e sempre ter uma taxa real positiva. Falando-se dessa questão da previdência privada como um fundo de investimentos, então o investidor que escolhe quanto vai aplicar mensalmente, ou você aconselha ter uma porcentagem X do meu salário, eu vou criar esse hábito de 8%, como o FGTS, ou 10%, você aconselha que seja algo fixo, ou a pessoa varia aí de acordo com a vontade dela? Vou dividir essa resposta em dois momentos. O primeiro momento é 3 grandes literaturas clássicas no mercado financeiro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre e O Segredo da Mente Milionária. Todos os 3 autores defendem a seguinte ideia: 10% do salário você tem que separar para investir, de 5% a 10%.
Você tem que criar a disciplina de investir. Lógico que na vida real isso é uma outra literatura, é a literatura de eu tenho e eu consigo fazer. Mas se você começa a guardar pequenos valores, você cria uma disciplina. E aí, vindo para o momento 2 da resposta, sim, você precisa começar a investir e separar um valor para isso. E aí, a previdência privada, você escolhe o quanto você vai aportar. E eu quero aproveitar a sua pergunta para falar sobre uma coisa que é a taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Cada aporte que eu realizo na previdência privada, ela tem a incidência de um tributo, assim, é uma taxa pela gestão do fundo. E no passado esse valor girava entre 3% a 5%, hoje a indústria passa pelo novo momento, então várias instituições financeiras estão abolindo a cobrança da taxa de carregamento, mas é sempre interessante quem vai construir uma previdência privada perguntar quanto é a taxa de carregamento. E ela acontece, Josué, em cada aporte. Então, se eu fiz um aporte de R$100, vai ser R$100 menos 3%. Então, sempre você tem que entender. Aí, abre uma janela de oportunidade, porque muitas pessoas falam que você pode fazer a sua previdência privada você mesmo. Você mesmo vai lá, começa a comprar os títulos, só que a previdência privada tem alguns benefícios que a gente vai apresentar ao longo do nosso encontro, mas você pode sim criar um momento de você investir. Só tem que entender a diferença entre cada produto e a tabela de tributação. Nesse sentido, você também, né, nos bastidores, falou acerca de um tripé que você faz ali para definir se é um bom investimento, se é a hora certa de investir. Explica um pouco mais esse tripé para quem nos acompanha. Existe um tripé de investimentos que é rentabilidade, liquidez e segurança. A rentabilidade o seu dinheiro tem que girar 100% do que acontece no mercado. Se é 6,5, tem que ser 6,5. Liquidez é a facilidade de acessar os seus investimentos. Então, eu preciso do dinheiro hoje, então eu posso acessar hoje. Um ponto interessante é que a liquidez da previdência privada é a cada 60 dias. Então, você só pode fazer um resgate a cada 60 dias. Se você resgatou hoje, sua liquidez vai ser de 60. Você só pode fazer um novo resgate daqui 60 dias. E segurança é você entender os ativos, os papéis que estão dentro do fundo. Por exemplo, se você compra uma debênture de uma empresa que está em recuperação judicial, você tem um fator muito grande de risco. Se você compra uma debênture, né, que é uma dívida de empresas SA não financeiras, de uma empresa que não está vendendo tão bem, você também tem que estar preocupado. Então, o gestor faz essa alocação. Então, o tripé é rentabilidade, liquidez e segurança. A liquidez, já passei, segurança é o que você está comprando ali, que é o risco de crédito. É um raciocínio bem interessante. E a previdência privada, tem um ponto que eu adoro destacar, ela tem algumas características fundamentais que o mercado acaba esquecendo. Primeiro é a portabilidade, Josué. Portabilidade eu posso trocar o meu fundo de previdência em qualquer momento, sem risco de ter que resgatar. Como assim risco de resgatar? Preciso fazer o resgate e pagar os impostos. Não. Existe uma coisa chamada portabilidade. Eu sou o banco 1 e você é o banco 2. Você encontrou no banco 2 uma melhor rentabilidade dentro desse tripé que nós estamos falando. Você faz a portabilidade para esse banco e normalmente isso é rápido, você não resgata os investimentos. Então, e você pode trocar isso sempre. Então, quero um fundo melhor, você faz a portabilidade. Previdência privada é o único produto que permite você fazer essa portabilidade entre produtos. Uma coisa que a gente percebe muito na profissão do administrador é aquela questão do jogar nas 11, né? Dá aula, é consultor, faz palestras, e aí você tem vários empregos ou vários trabalhos. Você aconselha que um desses trabalhos seja direcionado a essa previdência privada ou ele tira 10% de todos eles? E aí, como ele pode fazer esse malabarismo aí? Em termos de risco, a diversificação é a ideia de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então você tem que ter pequenas caixinhas que você vai colocando tempo, energia e conhecimento. E o último ponto que eu falei foi conhecimento. Então, no mercado financeiro, o conhecimento ele vem através dos gestores, das pessoas que estão pensando em estratégias sofisticadas. Então, acho que se você consegue diversificar o seu investimento na cabeça do Jeff Bezos da Amazon, da Microsoft, do Google e do Nubank, dessas empresas todas de tecnologia que têm grandes gestores, quer dizer que eu coloco o meu dinheiro para trabalhar na cabeça desses gestores. Então, eu consigo entender as estratégias que eles estão utilizando e aí isso não concentra um grande risco. Por exemplo, se eu pegar todo o meu patrimônio e comprar um único ativo, está tudo aqui. Se esse ativo não for bem, eu perco tudo. Então, eu sempre falo que as empresas e os administradores têm essa possibilidade, elas têm uma questão chamada diversificação de receita. A receita não está concentrada no único ativo, está distribuída. Você pode ver que toda empresa que tem uma concentração de receita, ela tem um problema. Então,
pensando da mesma forma, acho que todo mundo tem que ter uma diversificação de receita. Muito bem. Bom, então agora a gente vai aos benefícios de ter a previdência privada. Quais os principais que você enxerga? Primeiro é portabilidade, que é a transferência entre produtos. Segundo, que eu adoro destacar, você escolhe como quer tributar, ou seja, existem duas tabelas de tributação na previdência privada, que é um momento importante, a regressiva e a progressiva. Depois de 10 anos, a regressiva tem a menor alíquota de imposto no lucro, que é 10%. E a regressiva e a progressiva é sempre 15%, e a pessoa tem que ajustar. Então tem que fazer um estudo antes, chamar o seu contador, um planejador financeiro. Nesse caso aqui, depois de 10 anos, é a menor tabela do mercado. Então assim, você não tem no mercado assim, como é que você quer ser tributado? Você escolhe o regressivo ou o progressivo. Então acho que esse é um grande benefício. Terceiro, não tem uma tributação semestral chamada come-cotas, que é uma tributação que está em outros fundos sem ser de previdência privada. Então quem tem previdência privada não tem essa tributação chamada come-cotas. Quarto ponto é a questão de você planejar o momento de você parar de trabalhar. E tem um produto, são dois produtos, que é o VGBL e o PGBL. VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre e o PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. No PGBL, você tem a possibilidade de abater a sua base de cálculo no imposto de renda. Então também tem que fazer mais um estudo com o seu contador, um administrador vai ter essa competência muito próxima ali, porque você pode pegar uma parte do que você aplicou e descontar na sua declaração de imposto de renda. É o único produto do mercado que permite isso. Então são características fundamentais que ajudam no planejamento de rentabilidade, de aposentadoria e tributário também dos seus investimentos. Além de ter um gestor especialista ali trabalhando seu dinheiro da melhor forma. Da melhor forma, com certeza. Bom, para encerrar aqui a nossa entrevista, antes da dica do livro, eu só quero que você me explique se é necessário eu ter uma corretora que faça essa mediação entre mim e a minha previdência privada, ou eu posso ir direto na previdência privada? Como é essa mediação? Excelente pergunta. As instituições financeiras continuam ofertando previdência privada, toda a indústria apresenta. O grande cálculo aqui é você entender os custos. Taxa de administração, que é cobrada ao ano, todo fundo de previdência tem taxa de administração, e entender se tem taxa de carregamento. E aí o lado bom dessa história é que você pode fazer aquela questão de procurar produtos diferentes, com menores taxas e melhores rentabilidades. Muito bem. E a dica aí? Pô, eu adoro esse livro. Esse livro é um mapa do crescimento. É de um grande economista que criou o termo chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ele fala uma questão chamada demografia, que é o envelhecimento da população. Doação minha para a nossa biblioteca. Opa! Está disponível aí. Show. E acho que é uma leitura imprescindível para quem quer entender um pouco de envelhecimento da população. Muito bom. E quem quiser conhecer mais sobre previdência privada e até investir, pode fazer contato contigo? LinkedIn, Gilvan Bueno Costa. Ou lá no Twitter? Bueno Costa 20. Muito bem. Bom, Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pelo livro, né, que já vai fazer parte ali da nossa biblioteca, e os interessados já podem procurar ali, porque já vai ficar disponível para você entender um pouco mais disso aí. Muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade, foi uma imensa alegria estar compartilhando esse tema tão importante para a população nesse momento de reforma da Previdência. Espero ter contribuído. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, e se quer ficar por dentro de investimentos, é aqui no CRA RJ Entrevista. Fique bem e até o próximo programa.